Olá, meu nome é Ricardo e hoje eu tô aqui para compartilhar mais uma palavra com você. E essa palavra é sobre nós, sobre o mundo, sobre o reino de Deus e a pergunta: e a cultura? Então vamos para a palavra. Bom, hoje a ideia é mais do que trazer uma palavra a respeito de cultura, de como tem que ser a cultura, tudo isso. A ideia é trazer uma discussão, uma conversa, propor isso. Porque nós temos percebido, eu e a Ana, que isso é um tema recorrente na nossa vida e às vezes a gente, como cristãos, a gente não discute muito isso, não conversa muito isso a respeito disso. E isso é importante a gente conversar a respeito disso. Antes de começar, eu quero deixar claro que essa não é uma palavra para tocar o pau na cultura, mas para, como eu falei antes, pôr ela em discussão, conversar a respeito dela. Então a ideia não é falar mal, é só entender como ela nos afeta, pensar um pouco a respeito disso, o que a gente pode fazer como cristãos e como cristãos como a gente usa ela como ferramenta. Também, há algum tempo eu e a Ana já temos percebido que a cultura nos afeta bastante em tudo que a gente faz e tudo que a gente vive. A gente vem discutindo isso, eu e a Ana. Para dar exemplos para vocês de coisas que fizeram a gente perceber isso. Nós somos brasileiros e a gente mora aqui em Santiago, no Chile, que é outro país. A gente veio para cá para ser pastores. E a gente percebe a diferença de cultura, como isso nos afeta. Em coisas simples, obviamente a língua é outra e isso gera coisas diferentes na nossa cultura, mas em outros tipos de coisa, por exemplo a comida. Tem coisas que são cultivadas aí no Brasil que não são cultivadas aqui, coisas que são cultivadas aqui e não são aí, e isso muda completamente a forma de se alimentar, e isso faz parte da cultura. Também isso faz parte daquilo que nos cerca como cultura, isso gera cultura também, o jeito de cozinhar e tudo isso. Outra coisa que tem feito a gente perceber bastante que a cultura está ao nosso redor, em tudo que acontece, é que ela está nos filmes e nas séries, desde as coisas mais simples dos filmes e das séries, ela está aí. A gente, no nosso tempo livre, a gente gosta de ver filmes e séries e a gente tem percebido isso em uma música que a série ou que o filme apresenta, em um jeito de vestir, um jeito de falar, as expressões que usam, as coisas que eles ensinam, isso tudo é cultura. Então isso está em tudo. Ela tanto está em tudo que o jeito de falar que a gente tem, o jeito de se vestir e o jeito de se comportar, tudo isso é cultural. Então, o que é cultura? Se você procurar cultura no dicionário, você vai ver que o dicionário ele vai atribuir cultura ao cultivo, ou seja, a plantar. Tá? Quando você planta uma flor, uma árvore, um legume, quando você planta uma coisa, você está cultivando isso, você está cuidando daquilo que você plantou, você está cultivando isso. E faz sentido que a gente use a palavra cultura para o cultivo, mas também para os nossos costumes. Por quê? Porque os costumes também são cultivados. Os costumes eles também são cultivados. Os costumes, a forma, as expressões idiomáticas, as coisas que nascem da gente, elas nascem em uma pessoa, do mesmo jeito que começa com uma semente no cultivo, e ela começa a se espalhar, e aí ela vira algo grande, como uma árvore, por exemplo. Então a comparação é muito boa, a comparação de cultivar com gerar cultura. E a cultura também é gerada desse jeito. Eu fui procurar então qual que era a definição de cultura, e na verdade você encontra, pesquisando, diferentes definições de cultura a partir de diferentes cientistas que têm um diferente olhar sobre o que é cultura. E aí eu tentei então juntar tudo, o máximo que deu e simplificar, porque a ideia não é trazer um monte de palavra que vai ser difícil de entender. Então tentei resumir isso e eu cheguei a essa definição, que cultura é o conjunto de costumes de um homem ou um grupo social. Ou seja,
Ela é um conjunto de costumes, não necessariamente só costume, mas expressões idiomáticas, formas de se vestir, tantas coisas que nos tocam como cultura, mas, para bem da definição, os nossos costumes de um homem, ou seja, pode ser que tenha uma pessoa que tenha uma cultura própria, ou um grupo social. Isso pode ser definido por um tempo, por exemplo, a gente pode dizer que existe a cultura da década de 60, isso pode ser definido por um grupo social, a gente pode dizer, por exemplo, que os evangélicos têm uma cultura própria, é um grupo social. Pode ser definido por um povo, por exemplo, hoje a cultura oriental tem entrado mais na cultura ocidental, através do tipo de música, através do tipo de arte, de mangá, por exemplo, e tantas coisas que elas entram na nossa cultura. Bom, pensando nisso então, pensando na forma como a gente é afetado pela cultura, eu quis fazer algumas perguntas para que a gente possa perceber de fato como nós somos afetados pela cultura. Bom, a primeira pergunta é como isso nos afeta? O que a cultura contemporânea tem trazido para dentro de nós? Como cristãos, como isso afeta a igreja e nós cristãos? Um exemplo para a gente poder entender isso é o fato da maneira como nós pensamos a respeito dos anjos, por exemplo. Nós não vamos virar anjo quando a gente morrer. Mas a TV mostra isso. E às vezes com certeza a gente tem pessoas no mundo que pensam que quando morrer vão virar anjo, e a gente às vezes tem até mesmo cristãos que não entendem bem a Bíblia e também pensam que nós vamos virar anjo quando a gente morrer. E a realidade é que nós somos homens, nós nascemos como humanos, nós vamos morrer como humanos, aqui na terra nós somos humanos e no céu nós vamos ser humanos. E os anjos nascem como anjos, vão ser anjos a todo tempo, na vida, na morte, aqui na terra ou lá no céu. São seres diferentes. Nós nunca vamos virar anjo e nem anjo vai virar humano. Mas a gente tem aí uma porção de filmes que mostra seres humanos virando anjo, que mostra anjos abdicando do seu poder angelical para virar humano. E então isso afeta a gente. A cultura afeta a gente, porque isso vem da cultura. Isso um dia alguém disse, e se a gente virasse anjo? E aí começou a disseminar essa ideia e isso virou cultural. Não é uma coisa que está escrita num livro, a Bíblia mesmo não fala isso, mas é algo que a partir da cultura foi transmitido para nós. Como isso afeta a nossa imagem também. O que os outros passam a pensar de mim. A gente pode dizer, não, mas eu não me importo com o que os outros pensam. E isso até certo nível pode ser verdade, mas isso ainda assim é importante. Porque como a outra pessoa pensa de mim, vai reger a forma como ela se relaciona comigo. E a gente, por exemplo, na sociedade tem um modelo, um estereótipo de cristão, de crente. Que é aquela pessoa, cabelinho penteadinho, de terno e gravata, debaixo de um sol de 50 graus, com uma Bíblia debaixo do braço. Essa imagem, se eu perguntar para você, pensa em um crente, a primeira imagem que vai vir na tua cabeça é a imagem cultural que a gente tem do que é crente, do que é um crente. E como isso afeta a imagem da igreja e do cristianismo? A gente tem aí vários estereótipos que vão vir sobre os cristãos e vários estereótipos que são culturais que vão vir sobre os cristãos, que de certa forma até são preconceituosos, mas tem tudo isso. Eu na faculdade enfrentei o estereótipo de que cristão, por exemplo, não frequenta a universidade, que cristão é burro. Toda vez que eu comentava com alguém que eu era pastor, isso surpreendia a pessoa. Não só pela imagem física que eu tenho, mas pelo fato de que o que um pastor evangélico está fazendo num curso de psicologia. Essa era uma das perguntas. E eu passei por isso, por esse estereótipo, por isso que é cultural. E no final, a última pergunta que também é importante a gente pensar, como isso afeta os outros, né? Como isso afeta os não crentes e o mundo, tá? Por exemplo, aí, né? Porque a gente busca conquistar essas pessoas
para o reino de Deus. Mas, por exemplo, reencarnação é algo que o mundo acredita, mas biblicamente é um engano. Mas tem gente acreditando nisso, porque isso é cultural, isso foi transmitido como cultura e dentro da cultura pop hoje, popular hoje, ela existe essa ideia. E, bom, a gente precisa entender então que culturalmente algumas coisas têm força, né? O que eles passam a pensar do evangelho, ou seja, que o evangelho é chato, que ele é proibitivo, que ele é julgador, e tudo isso através da cultura, tudo isso vem para as pessoas através da cultura. Porque se você for perguntar hoje na rua, ninguém leu a Bíblia, mas todo mundo tem uma opinião a respeito do que o Evangelho é. Então, isso tudo é cultural, isso é transmitido através de cultura. Então, eu fui procurar o que Deus pensa da cultura, tá? Eu cheguei à conclusão, primeira conclusão, eu encontrei que a palavra cultura ela não é utilizada na Bíblia nesse contexto contexto de cultivar os nossos costumes, tá? Se você, dependendo da linguagem de Bíblia que você usa, você nem vai encontrar a palavra cultura na sua Bíblia. Já outras linguagens, umas linguagens mais atuais, elas vão usar a palavra cultura para definir o cultivo realmente, né? Quando você fala de cultivo de plantas e tudo isso. Tá? Mas, fazendo uma análise então mais contextual da Bíblia, uma busca mais profunda a respeito disso, eu encontrei que Deus não só se importa, como fez e faz uso da cultura. E eu quero te mostrar isso. Para isso eu queria que você abrisse comigo lá no texto de Deuteronômio, no capítulo 6, dos versículos 6 a 9. E nós vamos ver o que Moisés vai falar para o povo nesse momento. Ele diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensinem-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Até aí. Bom, vamos entender, né? Porque esse texto sem explicação ele fica meio estranho até da gente pensar. Moisés está dizendo aqui para o povo, ele está dando um conselho, ele está dando na verdade uma ordem para o povo, que eles precisam guardar as palavras que ele está falando hoje dessa maneira tão veemente, dessa maneira de colocar na cabeça a outra linguagem, a RA vai dizer que é para inculcar nas nossas crianças, ou seja, para colocar dentro da cabeça dos filhos. Ele vai dizer que é para marcar em toda a casa, que é para falar disso o tempo todo, para escrever no batente da porta, para escrever no portão, para deixar marcado realmente isso que ele está dizendo hoje. Aí alguns teólogos vão dizer que, na verdade, ele está se referindo aos 2 versículos anteriores. Outros teólogos vão dizer que ele está se referindo aos 10 mandamentos, que até é mencionado um pouco antes. Mas se você fizer só uma análise contextual do que está acontecendo ali, você já vai perceber que, na verdade, Moisés está se referindo ao discurso que ele está fazendo nesse dia. E, de fato, a Bíblia vai mostrar para nós que, no capítulo 4, a partir do versículo 44, Moisés começa a fazer um discurso para o povo. E, segundo o meu ponto de vista, ele está falando a respeito desse discurso, que faz muito sentido. E aí ele começa falando, ele diz pro povo, ele relembra o povo de como Deus deu a lei para eles, como Deus deu essa tradição para eles. Aí ele fala dos 10 mandamentos, ele lembra o povo que o povo e Deus escolheram ele como mediador entre os dois. Ele fala tudo isso, ele lembra o povo a respeito dos planos de Deus para o povo, e aí ele fala isso, ele diz assim: e guardem essas coisas que eu tenho que falar para vocês hoje, e façam isso virar cultura no meio de vocês. Falem tanto a ponto de que isso não seja necessário uma pessoa ler, que isso seja transmitido de pessoa para pessoa através da cultura. Ou seja,
O que acontece aqui? Deus ele começa uma cultura no povo. Que não começou agora com Moisés, mas que Moisés está reforçando nesse momento. Deus começou essa cultura desde quando escolheu Abraão lá no começo, desde quando veio trazendo a palavra dele através de todos os patriarcas até chegar no povo. E aqui Moisés reforça isso. E por que ele fez isso? Por que Deus fez isso dessa maneira? Bom, esse povo, ele conviveu com mais de 10 culturas diferentes ao longo de toda a existência dele. E hoje a gente continua convivendo com isso. Eles conviveram com a cultura grega, romana, com os assírios, com os babilônicos, com um monte de gente. Se você for olhar a Bíblia e você for ver por quantos povos o povo de Deus passou, você vai ver aí um monte de povos, com culturas diferentes, com ideologias diferentes, o próprio povo egípcio. Então, o povo conviveu com muitas culturas diferentes. Em muitos desses momentos, o povo, a única coisa que eles tinham como identidade era a própria cultura, porque eles não tinham nem mesmo uma nação. E Israel, desde a época romana, não tinha uma nação até décadas atrás. Mas a cultura do povo foi transmitida. Então, Deus fez o quê? Por que Deus fez isso, na verdade? Ele fez isso para que os ensinos dele permanecessem através do povo dele. Então, Deus gerou uma cultura para que o povo não se perdesse daquilo que é a vontade de Deus. Então, Deus deixou uma cultura para o seu povo. Quem é esse povo hoje? Nós somos esse povo hoje. Então, nós devemos nos guiar pela cultura de Deus. E nós devemos transformar-nos a partir da cultura de Deus. Que é o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 12, 1-2. Que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra vez, tomando o contexto de onde essa frase, esses versículos são retirados. A gente está ali começando o capítulo 12 de Romanos. Se a gente volta um capítulo e a gente começa a olhar, Paulo está falando para os romanos a respeito do que aconteceu com os judeus, de como os judeus não conseguiram renovar a mente deles a partir dessa cultura. Eles tinham uma cultura, mas eles não aceitaram o novo, se mantendo fixos e rígidos demais em cima daquilo que eles acreditavam que essa cultura estava ensinando. Eles não aceitaram Jesus, eles não aceitaram que o Messias veio, então eles não se transformaram com o que vinha de novo, usando essa cultura como base. Então, aí Paulo vai falar tudo isso, vai adorar a Deus no final e vai dizer, mas eu peço para vocês que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, e isso vai ser o culto racional de vocês, e que vocês se transformem a partir dessa cultura que Deus deu para as coisas novas que vão vir, e renovem a mente de vocês para que vocês possam experimentar tudo que é a perfeita, agradável vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto. O que eu entendo disso, juntando o que Paulo está falando, juntando o que Deus fez lá no passado, eu entendo, na verdade, que Deus está dizendo assim, pega a cultura que eu dei, joga no liquidificador, pega o que tem acontecido com vocês hoje, joga no liquidificador, bate tudo e tira de dentro disso uma coisa misturada. Não, tira de dentro disso uma coisa que mantenha a base da minha cultura, mas que se renove constantemente frente a tudo que tem acontecido na sociedade de vocês. Então, o que isso quer dizer? Que ensino eu aprendo com tudo isso que está acontecendo? Bom, 4 coisas eu aprendo com tudo isso. E essas 4 coisas provavelmente podem ser acrescentadas coisas, provavelmente a gente tem uma discussão muito maior a respeito disso ainda. Mas 4 coisas já nesse momento, no tempo que eu fiz esse estudo, no tempo que eu me perguntei a respeito disso,
que eu orei a Deus, 4 coisas o Senhor me ensinou. A primeira delas é que o que é bíblico é inegociável, tá? O que é bíblico é inegociável. Nós devemos manter e ter orgulho da nossa cultura. E isso tem afetado o mundo cristão de uma maneira absurda. A gente, de algumas formas, tem mantido aquilo que é bíblico, aquilo que a nossa cultura nos ensina, mas seguramente nós estamos perdendo o orgulho de ser cristãos constantemente. Isso tem afetado a gente no nosso mundo constantemente. Vou dar um exemplo para todos que acredito que todo mundo que é cristão, desde mais novo, deve ter convivido. Quando a gente chega ou no ensino médio ou na universidade, naquele momento onde vão ensinar para nós a respeito da criação do mundo. E aí a gente tem aquele conflito entre a criação bíblica e a teoria do Big Bang. Por quê? Porque através de um pressuposto científico que se diz que é confirmado, a teoria do Big Bang continua sendo uma teoria. Por quê? Porque por mais que se façam cálculos, por mais que se tente comprovar através de experimentos, isso é uma coisa que não é possível de ser comprovada. E ela requer tanta fé para acreditar nesses cálculos e para acreditar nesses experimentos que são feitos, quanto precisa de fé para acreditar na teoria da criação de Deus. Mas através de um pressuposto científico, as pessoas que acreditam nela têm tido orgulho disso, e nós não temos tido orgulho da nossa cultura, que tem sido transmitida para nós através dos tempos, e que também é possível, e que nós devemos crer e ter orgulho dela. E por causa disso, às vezes, nós nos envergonhamos e não falamos. E tantas outras coisas. Tantos jovens que eu escuto dizer que tem vergonha de dizer que estão se guardando para um relacionamento sério. E tudo isso, por quê? Porque o mundo prega uma coisa diferente, uma cultura diferente. E a gente abre mão da nossa cultura, daquilo que o Evangelho nos ensina, daquilo que é bíblico e inegociável, para viver, para se adequar à cultura dos outros. A segunda coisa que eu aprendo nisso, nem tudo que não está na nossa cultura é mal. Nem tudo que não está na nossa cultura é mal. Tá? Tem coisa que Deus não se importou em falar porque não tinha importância para ele. Ele tinha que deixar um livro para nós, e esse livro já é grande o bastante. Eu procuro ler ele todos os dias, que é a Bíblia. Eu procuro ler ele várias vezes, ano após ano, continuar lendo e relendo ele todo ano, mas eu sei que tem um monte de gente que, só do tamanho que a Bíblia já é hoje, não lê a Bíblia. Então imagina se Deus fosse deixar escrito a respeito de absolutamente tudo que vai acontecer no mundo, dos menores detalhes. Se Deus fizesse isso, nós íamos ter um livro enorme, e aí sim, efetivamente, ninguém ia ler. Então Deus falou daquilo que era importante, daquilo que importava para o reino de Deus e daquilo que importava para que a gente chegasse nesse reino. E algumas outras coisas, elas não foram acrescentadas porque elas não tinham tanta importância. Por exemplo, vou dar um exemplo que talvez seja polêmico para a sociedade que a gente vive hoje, para a cultura cristã que a gente vive hoje, para a cultura gospel. Música gospel. Querido, música gospel começou a existir faz algumas décadas. Música gospel não existe desde sempre e ela não foi instituída na Bíblia. Tá? Por que ela não foi instituída na Bíblia? Porque Deus não se importou em dizer esse tipo de coisa. Deus disse, quando vocês fizerem músicas, me louvem. Mas ele não disse nada a respeito de quando vocês estiverem se divertindo com os amigos de vocês, não façam música para se divertir. Porque não era importante, ele estava falando do nosso relacionamento com ele. E hoje a gente tem uma cultura de que não pode o que não é gospel. E não é assim, não funciona assim. Querido, música é música. Se você pegar, por exemplo, um grande reformador que a gente tem, que é Martim Lutero. O Lutero, ele foi o primeiro cara que traduziu a Bíblia
para uma língua atual, a partir do latim, que era o que a Igreja Católica usava, mas essa não foi a única coisa que ele traduziu. Ele, nos cultos que ele pregava, ele pegava música secular, fazia uma paródia em cima dela, trocava a letra dela, porque naquela época reproduzir e criar música era uma coisa super complicada. Então ele pegava músicas que eram comuns para o povo, mudava a letra, colocava uma letra gospel em cima, colocava uma letra que falava da palavra de Deus e tocava essa música na igreja. Eu estou dizendo para você tocar música secular na igreja? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você deve então só ouvir música secular? Também não estou dizendo isso. A gente vai ser reflexo daquilo que a gente se enche. Eu prefiro ouvir música gospel na maior parte do meu tempo. Mas eu também tenho algumas bandas que eu gosto. O que eu te recomendo é que você analise a letra daquilo, o que diz aquela música que você está ouvindo. Porque daí a gente cai no primeiro ponto que eu falei. O que é bíblico é inegociável. Então, se ela fere o que é bíblico, se ela fala contra a vontade de Deus, então não ouve essa música. Agora, se ela é uma música normal, só é agradável, querido, a gente precisa parar com isso. Nem tudo que não está na nossa cultura é mal. A terceira coisa que eu entendo a respeito de cultura, que a gente precisa entender também. Nós devemos adaptar a nossa cultura. Tudo que não contraria o Evangelho, ele pode ser uma ferramenta para o Evangelho. E a gente precisa entender isso. Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que eu vivi. Tá? Se você pegar um livro, a gente acredita claramente que discipulado é uma ferramenta de Deus, uma ferramenta que veio do céu para abençoar a nossa igreja e a nossa vida. Se você pegar um livro sobre discipulado de uma década atrás, ou de 2 décadas atrás, já faz algum tempo que se fala na igreja a respeito de discipulado, esse livro vai nos dizer claramente que é muito importante que a gente tenha reuniões presenciais de discipulado, para estar face a face com a pessoa, para estar se reunindo com essa pessoa, para que essa pessoa esteja conosco fazendo parte da nossa vida. Ok. E eu penso assim, eu continuo pensando assim. Mas nós chegamos nesse momento de quarentena, nesse momento de pandemia. E eu não podia mais fazer. E eu cheguei aqui em Santiago fazendo e tentando e tendo problemas para fazer discipulado presencial. Mas lutando a favor de fazer discipulado presencial. Por que era tão difícil fazer o discipulado presencial? Porque aqui as distâncias são enormes. Entre o meu discípulo sair do trabalho dele, chegar na minha casa, ele chegava às 8 horas, 8h30 na minha casa. A gente tinha 1 hora de discipulado para ele chegar às 10 ou às 11 na casa dele. Ele perdia uma noite inteira só para ter 1 hora de discipulado. E no final eu também perdia, porque eu tinha um horário curto para poder marcar. Eu não podia fazer meu discípulo chegar 1 hora da manhã em casa. Então eu não podia marcar muito tarde. Às 10 já não dava mais para marcar. Chegando a pandemia, eu decidi então que eu ia fazer a reunião virtual de discipulado. Tá? Foi uma coisa que eu aprendi. E cara, é uma maravilha, funciona muito melhor do que o discipulado presencial, porque para mim continua sendo presencial. Eu faço por algum grupo de reunião, algum aplicativo de reunião, tem aí o Zoom, tem o Meet, tem agora o Google Meet. Todas essas ferramentas são de graça. O que acontece? Meu discípulo sai do trabalho, vai para casa, toma um banho e janta. Eu faço uma reunião com ele às 9, ele entra no computador dele, eu sento, a gente conversa 1 hora, dá risada, como se a gente estivesse no mesmo lugar. Às 10 horas ele está livre para assistir um filme com a família dele, ter comunhão com a família dele e dormir às 11 para chegar no trabalho dele cedo no outro dia. Isso mudou completamente a maneira que eu faço discipulado. Mas essa ideia que a gente tem não, a gente precisa estar junto, precisa ser transformada. E é isso que eu quero dizer com a gente deve adaptar a nossa cultura. As ferramentas que têm vindo para nós, elas fazem com que a gente possa adaptar a nossa cultura. Sim, é importante a gente conviver com as pessoas, mas nem sempre, a partir do que a gente está vendo, conviver vai ser estar no mesmo ambiente. Às vezes, facilita a convivência poder conviver sem estar no mesmo ambiente.
É só essa ideia que eu queria trazer com isso. E outra coisa, e a última coisa que eu aprendi com isso, é que nós devemos disseminar a cultura do reino de Deus. A gente precisa disseminar. E a gente tem parado. O que acontece? Nós não devemos demonizar os meios onde outra cultura é disseminada. E sim, a gente tem que usar esses meios para gerar a nossa cultura. Uma cultura do reino. Vamos aos exemplos, porque a prática ela sempre é muito clara, né? Vamos aos exemplos. As redes sociais. Quanto tempo tantos pastores passaram demonizando as redes sociais? Só que se a gente demonizar as redes sociais, se a gente dizer que as redes sociais não são de Deus, que elas só trazem coisas más, de fato elas vão ser isso, porque a gente vai esvaziar de cristãos nesses lugares, e aí vai ser um reduto onde as trevas vão reinar. Agora, se a gente tiver ali, tiver consciência do que a gente está fazendo ali, a gente vai ser usado para transformar aquela realidade. A gente vai ser usado para usar aquilo como um gerador da nossa cultura também, no meio social que a gente vive. Então a gente precisa entender essas coisas. Então era isso que eu queria trazer a respeito da nossa interpretação de cultura, do nosso entendimento, do nosso envolvimento com a cultura. No final eu queria dizer que nós sejamos aqueles que vão viver e pregar a cultura do reino de Deus. A gente precisa entender isso e a gente precisa ser esses que vão viver e pregar a cultura do reino de Deus. Também eu queria te convidar a baixar a tua cabeça, a fechar os teus olhos para que a gente possa orar por isso. Orar por essa cultura, orar para que Deus continue movimentando esse sentimento, esse entendimento e nos trazendo a discussão isso para que a gente possa cada vez mais estar focados na cultura do reino de Deus, tá bem? Então fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero entregar diante da tua presença esses irmãos e irmãs que estão escutando a gente, essa igreja que nos acompanha agora, Pai, que Deus, que tu derrame, Pai, a tua bênção sobre essa igreja, que a tua vontade se cumpra nessa igreja, que o teu querer, Pai, e a tua cultura seja formada, e ela não só seja uma igreja que vive a tua cultura, mas uma igreja que gera a tua cultura nesse mundo, que transforma a cultura desse mundo a partir daquilo que tu nos deixou como cultura do teu reino, Pai. Em nome de Jesus eu quero declarar isso sobre todos nós, em nome de Jesus, amém. Amém, então, meu querido, que você tenha uma semana muito abençoada. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o teu like. Como eu falei no começo, esse vídeo é só uma conversa, é uma discussão. Então comenta aqui embaixo a tua opinião, o que você pensa a respeito disso. Você pode discordar, só seja educado na sua forma de discordar. Mas eu quero ouvir a tua opinião para que isso continue sendo discutido no meio cristão que nós vivemos hoje, tá bem? Se você acha que vai abençoar alguém, que você quer acrescentar alguém nessa discussão, compartilhe essa palavra para essa pessoa e te inscreve no canal se você quer ter mais conversas e discussões a respeito de tantas outras coisas que nós vamos conversar e se você achou interessante a maneira como a gente discute tudo isso, tá bem? Tchau, até o próximo vídeo, fique com Deus, tchau, tchau.